Maurão, já começando falando do jogo, né? Porque o Rogério Ceni mesmo, ele falou ali depois da partida que o São Paulo jogou muito bem. Ele elogiou a atuação do São Paulo, disse que o São Paulo foi superior ao Flamengo, mas o Flamengo tem jogadores mais decisivos, né, Mauro? O Everton Ribeiro ontem, por exemplo, participando dos gols. É um Flamengo que tem mais jogadores diferentes. E um São Paulo que fez o máximo que poderia fazer, né? Eu acho que ontem um primeiro ponto importante desse jogo é que as pessoas que eventualmente, especialmente os torcedores do Flamengo, né, que passaram um bom tempo atacando o Rogério Ceni durante o período que ele foi técnico do Flamengo e depois que ele saiu com títulos, inclusive um brasileiro, precisam rever um pouquinho a sua visão de futebol, como eles entendem de futebol, porque além do Rogério ser um bom técnico, ele ontem obrigou o Flamengo a passar por um desconforto numa boa fase que o time não tinha experimentado. Contra o Corinthians do Vitor Pereira não foi assim, contra o Palmeiras do Abel Ferreira não foi assim, contra o Atlético Mineiro, ainda do Turco Mohamed, não foi. Nenhum time fez o Flamengo sofrer como sofreu ontem. Ele ficou acuado, contra as cordas, tomando pressão. Aí teve gente dizendo, não, o Flamengo tentou jogar como... Não tentou jogar como o Palmeiras, nada. O Flamengo foi obrigado a jogar daquela maneira, que o São Paulo jogou o Flamengo para o campo dele e pressou o Flamengo contra as cordas. E aí ficou tomando pressão, o Santos fez ótimas defesas, foi a melhor atuação do goleiro. Antes do Flamengo fazer 1-0, o Patrick já tinha cabeceado uma bola ali cara a cara e o Santos fez uma grande defesa. Depois do 1-0, ele chuta de dentro da área, o Santos toca na bola, vai no travessão, bate no chão e por pouco não entra. O São Paulo criou várias oportunidades. O Flamengo não jogou bem, o Flamengo não se defendeu bem. O time que permite 26 finalizações do adversário, ele não se defendeu bem, né? Ele se defendeu mal. E o goleiro, em algumas situações ali, a zaga, consegue tirar uma bola pelo alto, outra. Mas foi muita pressão, o São Paulo fez um grande jogo. Agora, o torcedor de São Paulo que fica zangado com o resultado, aquém, né, depois de uma atuação tão boa, ele não tem que reclamar do jogador, nem do técnico. Ele pode reclamar do atual presidente e muito dos seus antecessores, inclusive, do anterior em especial. Porque foram essas pessoas que criaram esse abismo entre Flamengo e São Paulo. O Flamengo, mesmo jogando mal, ele tem jogadores tão melhores e tão mais decisivos que ganham o jogo. Então você pega os 5 últimos jogos de um ano para cá, são 5 jogos, 5 vitórias, 3 no Morumbi. O Flamengo nunca tinha vencido 2 seguidas no Morumbi. Se você pegar o histórico do confronto, uma vitória do Flamengo no Morumbi, ela ficava bem distante de outra vitória do Flamengo, nem no tempo do Zico. O Flamengo vencia o São Paulo seguidas vezes no Morumbi quando enfrentava. Então, em cerca de um ano, 5 vitórias, 3 no Morumbi, e o placar agregado é de 17-3. O Flamengo fez 17 gols e levou 3 do São Paulo. Então, isso não é por acaso. Isso é porque o São Paulo não tem grana para contratar jogadores que o Flamengo tem. E por que isso acontece? O São Paulo tem torcida, está no maior mercado, time tantas vezes campeão, títulos internacionais, porque foi mal gerido. Então não adianta reclamar do técnico, reclamar do jogador, reclama do Cartola, cara. Acorda! Presta atenção, meu camarada. Ah, porque o Igor Gomes, não sei o que. É o Igor Gomes, coitado. O Igor Gomes nunca jogaria no meio campo do São Paulo se o São Paulo tivesse a pujança financeira que o seu adversário de ontem possui. Porque contrataria um jogador melhor para atuar no lugar do Igor Gomes, que ia ser reserva, ou estaria, sei lá, em outro clube. Teria um jogador de melhor qualidade. Então, quando o cara reclama do Igor Gomes, reclama do Léo, que ontem até fez um bom jogo, reclama, de repente, sei lá, de qualquer outro jogador de São Paulo, tem que pensar que esse é o time que o São Paulo pode ter. Aliás, o time do São Paulo ele é mais caro do que aquele que o São Paulo pode ter. O São Paulo gasta mais do que arrecada, contratou o Galo, porque entrou ontem no segundo tempo com criptomoedas, num negócio que a gente não conseguiu ainda entender como vai funcionar. Vamos aguardar para ver de que maneira o Banfield vai ser pago, o São Paulo vai aumentar seu endividamento. Então tudo passa pela gestão. Eu sei que é meio chato falar desse assunto, que é meio árido, eu falo muito sobre isso, porque tudo passa por aí, meu amigo, não tem conversa. Ah, por que o Palmeiras tem sido tão poderoso e vencedor? Coincidência, né? Então, assim, o Flamengo, ele pode perder um título do mata-mata, pode tropeçar ali, perder um brasileiro por uma troca de técnico que não funcionou e erros da diretoria, porque um jogador pisa na bola e erra. Pode acontecer, pode não ganhar nada esse ano. Mas ele vai estar sempre brigando pelos títulos, vai estar sempre ali entre os principais. Isso não vai mudar. Então, ganhando dinheiro, porque tem público, faturando, tem renda. Enchendo o estádio, a torcida comparecendo, vendendo camisa, patrocinador não vai faltar. Tudo vai continuar funcionando porque tem equilíbrio. E de vez em quando vai carimbar lá uma taça, vai ganhar uma taça, a outra pode perder. Ano passado fez uma troca ruim de técnico, então não ganha nada. Esse ano pode ser que ganhe. Mas vai estar sempre brigando. E se você tirar a questão do desfecho de um campeonato, ainda mais o mata-mata, que às vezes é muito circunstancial a eliminação, a vitória de um time, né? Vamos olhar os clássicos. O Flamengo está ganhando seguidas vezes do Corinthians, perdeu agora, depois de muito tempo. Não perdia desde 2018, com um gol contra do Rodinei e com um time reserva com 2 garotos de 18 anos no meio campo. Foi assim que o Corinthians ganhou do Flamengo, né?
E depois que o Flamengo fez o gol contra o Rodinei, quando se fechou para segurar 1-0, né? Ficou ali e tal. O Santos, o Flamengo tem vencido, são 3 vitórias também na Vila Belmiro, se não me engano, seguidas. Nunca vencia na Vila Belmiro. Agora, essa situação do São Paulo. Com o Palmeiras, é mais equilibrado. Mas o Flamengo não perde para o Palmeiras no seu estádio desde 2017. 5 jogos, 3 empates e 2 vitórias. E domingo enfrentou com o time reserva. Isso, gente, não é casual. Isso é reflexo do quê? Um clube se organizou, conseguiu pagar as suas dívidas, renegociar, alavancar a receita. Porque o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, que faz um bom trabalho, esses clubes têm Vasco. O Vasco é outra história, porque agora virou SAF, né? Tem potencial para arrecadar muito dinheiro e surfar numa onda gigante. Mas ninguém quer fazer isso, porque tem um período que é difícil, que é jogar com o time fraco, priorizar a organização, o pagamento de dívida, ter gente qualificada à frente do clube na parte administrativo-financeira. O Flamengo tinha um cara chamado Paulo Dutra, que não é um dirigente não, ele hoje está numa empresa chinesa, aí, uma multinacional, é um executivo do mercado. Então os caras contrataram um cara, puseram lá e falaram assim, você vai tocar o bar. O Paulo Nobre colocou gente qualificada no Palmeiras lá atrás, ele que organizou o clube. Agora, enquanto o São Paulo viver de amadorismo, de fanfarronice de cartola, de contratações para dar satisfação à torcida, aí o cara vai reclamar do Rogério, o Luciano ficou no banco. Gente, o Patrick jogou muito bem, por pouco não fez os 2 gols. O Rodinei foi ali o mapa da mina, o São Paulo jogou explorando aquele lado, Patrick e Reinaldo. O Flamengo foi encurralado, todo mundo achando que ia ser fácil, não foi fácil nada. Agora, o Flamengo tem muito mais qualidade, né? Aí a inversão de bola, o cruzamento lá do Everton Ribeiro na cabeça do João Gomes, como que faz? Aí a construção da jogada do segundo gol também, participação de todo mundo que participou do gol. E ainda teve o gol que o Gabigol perdeu, aliás, como perde gol, né? Esse é um capítulo à parte, você pode até falar depois sobre isso. A gente fala sobre isso depois. É um assunto, acho que bem específico. E no final o Cebolinha entra, falha no gol, para mim, ele que tinha que ter acompanhado o Nestor. Ele fica perdido na marcação, desde o início da jogada, ele não acompanha o jogador de São Paulo. O São Paulo faz um gol merecido, merecia fazer um gol há muito tempo. E o Cebolinha acaba fazendo um gol porque é uma jogada do Arrascaeta que o encontra. Ele consegue finalmente fazer a sua jogada característica, cortar para dentro e bater, e aí chuta no canto do Jandrei. Até nos goleiros você vê a diferença. Eu ia falar isso. O Santos fecha o gol. Eu tinha muitas dúvidas sobre o Santos até ele chegar no Flamengo, se ele seria o goleiro para o Flamengo, que é diferente, desculpa, o Atlético Paranaense jogar no Flamengo no Atlético, como se fosse o Corinthians, é outra conversa, outro patamar, outra cobrança, muito holofote, mas de fato ele tem sido um goleiro extremamente seguro. E ontem ele foi perfeito. O gol ele não podia fazer nada, ele desviou ali no meio do caminho, né? Um chute muito forte. Ele é muito frio ainda, né, Mauro? Ele é muito frio. Ele é gelado, ele passa tranquilidade, assim, a torcida confia, os zagueiros confiam, os jogadores confiam. E do outro lado, o Jandrei é um goleiro comum, gente. E o outro é pior ainda, na minha opinião. Então, o que acontece? O Felipe Alves, né? A começar pelo gol tem uma diferença. O gol número 1 do Flamengo, talvez um goleiro melhor não tomasse aquele gol. Né? Eu falei a mesma coisa. Por exemplo, eu achei falha do Jandrei, não tomasse aquele gol. Mas era bem defensável. Os números explicam alguma coisa. Exato. Foram 4 bolas, foram 5 finalizações, na verdade, do São Paulo no gol. Vamos 4 cada um. 5 no gol do Flamengo. O goleiro pegou 4. Uma entrou. Sim. Do outro lado, por exemplo, 4 no gol. 3 o goleiro pegou 3 entraram. A diferença da qualidade dos goleiros explica demais o jogo de ontem. Começa por ali. E depois há várias outras explicações, mas eu acho que o Mauro César resumiu. Aí você vê, Zé, qualidade de time é a grande diferença. O Flamengo vai lá e fala para o Atlético Paranaense, eu quero seu goleiro. Eu quero tanto, eu quero seu goleiro. Aí fica aquela lenga-lenga ali e tal, uma hora chega num acordo e traz o goleiro. O São Paulo pega um goleiro que está no mercado, que está sobrando. Os 2 goleiros foram contratados assim, estavam na pista. Olha, é o que dá para trazer. E o que explica isso? É sempre a questão financeira, gente. E a questão financeira passa pela gestão. Mas como é que eu arrumo a casa? Meu amigo, se você tem dívidas, você não vai andar em carro novo, você não vai comer em restaurante caro, você não vai comprar roupa boa, você vai comprar roupa barata, você vai andar de busão, você vai pegar o metrô e olha lá. Né? Vai pagando tuas coisas. Aí você, no dia que estiver organizado, ganhando mais, melhorou sua vida, prosperou, você vai poder comprar um carro bacana, morar num apartamento maneiro, vai comprar roupas legais, vai frequentar um restaurante legal lá com a sua mulher, com a sua namorada, com seus amigos. A sua vida mudou. Agora, para passar por essa reestruturação, você tem que passar por um perrengue, né? E o que acontece? Os times de futebol, os clubes não querem fazer isso. Então eles contratam, mas aí, e esse abismo vai aumentar. E ontem tinha até a coleguinha da imprensa falando em fair play financeiro, na rede social. Até jornalista não entende que diabo é o fair play financeiro. Quer dizer, o César Grafete tem que dar um curso gratuito assim, para todo mundo, assim, de umas 2 horas, assim, 1h30, né, para explicar o que é. E menos até ele consegue explicar.
aí vem a desinformação também, que acaba prejudicando muita gente, que tem torcedores que acreditam que tem que haver uma distribuição de jogadores. Que lindo. Se tiver fair play financeiro, vai piorar. Vai piorar. Exemplo, o Santos não seria finalista da Libertadores, porque ele, entre outras coisas, ele tinha o Soteldo que ele não pagou um centavo pelo jogador. Né? Sim. Então, se tiver fair play financeiro, a distância vai aumentar. Não, e fica gritante esse abismo, né, do Flamengo, Bruno, como diz o Mauro. Em clássicos, ele vem se impondo, e agora, nessa situação com o São Paulo, são 17 gols marcados em 6 jogos. 5. Em 5 jogos. Então, é uma média de mais do que 3 por jogo. Sim. É impressionante. É um massacre do Flamengo sempre contra o São Paulo, o que não aconteceu ontem. Não. Ontem, realmente, o São Paulo foi melhor, o São Paulo jogou melhor, mas não conseguiu ser eficiente. Agora, esse abismo só tende a aumentar. Pelo que a gente fala, pelo que a gente observa, de um lado, o Flamengo só ganha ainda mais dinheiro. Do outro, o São Paulo vai se endividando. É o que o Mauro fala, se esses clubes grandes, gigantes, que estão cheios de dívidas, eles não se organizarem, esse abismo só vai aumentar. Sim, é isso. O comentário do Mauro foi ótimo. É a pura realidade. O São Paulo ele fez o máximo do máximo que poderia e perdeu de 3-1, porque o adversário é melhor e não é por acaso. É tudo que o Mauro explicou. O Flamengo ele passou por um processo para chegar nesse nível, para ter esses jogadores, como o Palmeiras também fez. O São Paulo não. E não está com cara nem de que está começando esse processo, né? O São Paulo ainda deve ter algum tempo com muita dificuldade. E especificamente do São Paulo, a torcida às vezes... A torcida lá do São Paulo ela tem comparecido, é mais ajudado o time mesmo, está fazendo sua parte, mas às vezes tem uma cornetagem ou outra com alguns garotos. Se não fosse Cotia, o São Paulo não estava nem onde está hoje. Assim, se não fosse Cotia, o São Paulo ele brigava para não cair todo ano. Isso é uma das poucas coisas que ainda andam bem no clube como instituição, ainda revela muita gente. O São Paulo, quando liderou o Brasileiro em 2020, a base titular tinha 5 jogadores de Cotia. O Diego Costa, o Luan, o Sara, o Igor Gomes, o Brenner. Aí depois, 2021, o Lisieiro jogando bastante, perdão, o Marquinhos, o Rodrigo Nestor, o Wellington. E agora de novo, e até quando negocia jogador, São Paulo fica torcendo para o Casemiro ser vendido para ganhar uma grana, para o Antony, é tudo Cotia. Então se reclamam desses jogadores, é porque esse é o tipo de jogador que São Paulo pode ter hoje. Se você reclama do Igor Gomes, o Igor Gomes está desde 2019 no time principal do São Paulo, jogando com frequência, e não tem jogadores muito melhores que ele. Se o cara joga com frequência desde 2019, é porque é o tipo de jogador que o São Paulo pode ter. Mesma coisa o Léo, também está desde 2019. O Igor Vinícius, que até está jogando bem agora, é outro que está desde 2019 no São Paulo. Então, se esses caras ou são titulares ou jogam com frequência no clube, no time, há um bom tempo, é porque é o tipo de jogador que o São Paulo pode ter, e isso não é por acaso. Então, ontem foi até mais um choque de realidade, porque o time jogou muito bem, o time fez o que pôde, foi no seu máximo e perdeu de 3-1 para o adversário que é mais qualificado. E aí tem um ótimo treinador que é o Rogério, né? Pontualmente esse ano ele ajuda a tirar o máximo, como em 2020 o Fernando Diniz. O São Paulo liderou o campeonato porque tinha um técnico muito bom, que era o Diniz, e o São Paulo está aí em semifinal de Copa do Brasil esse ano, que tem um técnico muito bom, que é o Rogério. Então vive de uma coisa ou outra, um técnico bom, a base que ajuda, às vezes uma chave favorável, mas para brigar com o Flamengo, com o Palmeiras de igual para igual, não consegue, né? Pode até, como tirou o Palmeiras, conseguiu uma vez, mas foi no Allianz Parque e tomou goleada na final do Paulista. Nos campeonatos, o Palmeiras quase sempre está na frente. Então, hoje há um abismo que não é por acaso. E um outro exemplo, né? O São Paulo perdeu 4 jogos no Morumbi nesse ano. 2 para o Flamengo e 2 para o Palmeiras. São Paulo é forte no Morumbi, mas quando vem jogar o Flamengo é difícil, quando vem jogar o Palmeiras é difícil. O Corinthians, fora aquele jogo que o Silvinho caiu, ele perdeu em Itaquera para Flamengo e Palmeiras. Então é isso, né? São 2 times que trabalharam para estar onde estão hoje e são dominantes no futebol sul-americano, não só brasileiro. E outra, né, Vanderlei? Quando a gente fala desse Flamengo, como a gente falou, o Mauro, é muito jogador decisivo. O Everton Ribeiro é um. O que esse cara cresceu com o Dorival Júnior, eu acho, inclusive, que o Paulo Souza atrapalhou muito o Everton Ribeiro numa luta pela Copa do Mundo. É minha opinião. Porque ele caiu muito com o Paulo Souza e até deixou de ser convocado. Agora, esse crescimento do Everton Ribeiro, a gente vê o Arrascaeta participando também de todas as jogadas, são 2 jogadores muito inteligentes. Você tem o Pedro, a arrancada que o Pedro dá em cima do Rafinha, nessa jogada que o Mauro falou,
do gol perdido pelo Gabigol é surreal, não tem graça. O Rafinha fica pra trás de um jeito e o Pedro vai embora e acha o Gabigol numa posição excelente. Esse quarteto ofensivo do Flamengo, é muito difícil você imaginar que esse quarteto vá passar um jogo em branco, sem fazer gol, por exemplo. Olha, boa tarde a todos. O primeiro gol do Flamengo aconteceu aos 11 minutos do primeiro tempo. Com 7, 8 minutos mais ou menos, o Flamengo tinha 84% de posse de bola e 16% o São Paulo. Eu acho que o gol que o Flamengo fez, o primeiro gol, mudou a rota. Mudou a rota do São Paulo. Eu não acho que o São Paulo, estou dizendo agora, antes, eu não sei, não estou na cabeça do Rogério nem do time, mas eu vou dizer o que eu achava. Eu não achava que o São Paulo, ou não acho ainda, que o São Paulo tinha esse objetivo de partir para cima do Flamengo. O São Paulo entrou com o objetivo de que esse era o jogo. A gente vai jogar, imagino, por uma bola. Não perder é a receita. Empatar ou ganhar de 1-0. Não perder. Quando tomou o gol aos 11 minutos, aí tem que virar a chavinha. Eu não sei se estava programado isso. No vestiário o Rogério deve ter falado, se por acaso a gente tomar uma pancada logo, nós temos que virar a chave. Aí estamos perdidos, vamos fazer um jogo diferente. Eu acho que pode ter acontecido isso. E aí, o São Paulo tomei 1-0. O segundo jogo será no Rio de Janeiro. Eu não posso perder o jogo aqui, porque senão eu já não tenho chance. Vou tentar. E ficou legal o jogo, sem dúvida, ficou legal. É claro que com 2-1, muita gente classificou como o time vivo. Poderia chegar no Rio com uma grande chance. Aos 48 do segundo tempo, toma o terceiro. É o chamado gol desanimador. Acabou. Liquidou o assunto. O adversário é o Flamengo, vai jogar no Rio de Janeiro daqui 21 dias. 21 dias, muita coisa pode acontecer, para o bem e para o mal no futebol. Agora, antes do jogo, antes do segundo jogo, a coisa acabou. A viola já foi para o saco. Sem dúvida. E outra coisa, a torcida fez a parte dela. Mais uma vez, ela faz muito bem a parte dela, mas só funciona quando alguém coloca a bola dentro, o time da casa faz isso. Aliás, isso também aconteceu no Rio de Janeiro, daqui a pouco nós vamos falar. Quase lotado o Maracanã, um resultado ótimo para o Corinthians, que chega vivo, muito vivo, para a segunda partida aqui em São Paulo. Então, é isso, deu a lógica, talvez não com o cenário, com a pintura que todo mundo esperava um espetáculo do Flamengo, não foi assim, mas deu a lógica. Fim de conversa, não mudou nada. Não foi 3-1 para o time que antes do jogo já era o vencedor, na visão de todo mundo. É isso. O Palmeiras também. Vários jogos ele ganhou porque foi melhor e não jogou bem. Coincidência, né? O time não joga bem e ganha. Alguma coisa tem de diferente, sabe qual é? É o jogador talentoso. Qualidade, o cara que escapa de marcação, o cara que encontra atalho no campo, que dá o drible diferente. Esses nomes citados pelo Asmar, que não tiveram, entre aspas, na minha visão, sucesso, né? Todo mundo acha como o Paulo Souza, eles nunca deixaram de saber jogar. Não acredito que o técnico, por pior que seja, por mais incompetente, infernal que seja, complicador de vida, de intriga, de tudo, consiga fazer esses caras desaprenderem. Eles resolvem o problema dentro do campo. Claro, o técnico pode ajudar, complicou um pouco, mas com o talento que tem o Arrascaeta, por exemplo, você acha que o técnico, por mais anta que seja, vai impedir que ele mostre a qualidade dele em vários momentos? Tem muita coisa que na minha cabeça não entra, Thiago Asmar. Você acha que teve má vontade, então, de empate do elenco? Operação padrão, sem dúvida. É isso, respondi a sua pergunta.